Você já se perguntou, e se a Páscoa não tivesse acontecido? Como é que seria o mundo sem a ressurreição de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Que diferença faria? Será que a gente só perderia um feriado prolongado? Eu, como policial rodoviário, daria glórias a Deus por não ter um feriado prolongado, por estar de escala extra, enfim. Vamos entrar em detalhes aqui. Mas será que a gente perderia só uma folga, uma pausa no meio do trabalho? Se a Páscoa não tivesse acontecido, as fábricas de chocolate venderiam menos? Você, pai, agora, que tem que comprar para o seu filho, porque uma coisa é quando você está como filho pedindo para o pai, outra é quando você se torna pai. E se economizar, você ia escapar das tentações, daquelas guloseimas. Eu não sei se você já provou do chocolate Lindt. Eu não ganho jabá nenhum por isso, mas ele é muito bom. E muito caro também, né? Será que a igreja, o cristianismo, perderia só uma tradição religiosa? Nós não teríamos muito o que falar? Será que seria só isso? Ou será que a gente ia perder algo mais profundo, do qual a gente não se dá conta, não reflete muito? E se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido, então o quê? Como que algo que aconteceu há 2000 anos atrás, ele pode mudar a sua vida hoje, ele pode afetar a sua vida. Ele pode mexer com a sua vida. Então, se você quer saber qual a verdadeira importância desse evento, desse fato, acompanhe comigo a leitura. Nós vamos abrir em 1 Coríntios 15. Eu estou lendo na NVI, tá? 1 Coríntios 15. Nós vamos ler os versos 12 a 19 a princípio. Paulo fez essa mesma pergunta para essa igreja. E ele não vai apelar para a teologia, que ele não vai ser bíblico, ele vai apelar para a lógica, ele vai ser racional. E a resposta, ou melhor, as respostas vão ser surpreendentes, perturbadoras até, sobre a importância da ressurreição de Jesus, a importância da Páscoa. Não apenas importante para a nossa fé cristã, é mais abrangente que isso. Uma importância profunda para a humanidade, para o mundo. Não só passado, mas futuro também. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Havia um problema nessa igreja, eles eram muito próximos de Atenas, estamos falando do mundo grego, de influência de filosofia, e essas ideias acabaram se misturando com a teologia e virou uma bagunça. Então tinha muito mais filosofia do que teologia na crença deles. E Paulo está corrigindo isso. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra tradução que captura melhor, os mais miseráveis dentre os homens. Vamos pensar aqui nas implicações práticas do fato da ressurreição não ter acontecido. Se, então preste atenção, veja o argumento que Paulo usa. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação, o que eu estou fazendo aqui, é vão. O que a gente ia ter para anunciar? Só a história de um bom homem que foi injustiçado, que morreu, uma história que vai comover você? Um drama? Uma tragédia grega? A história de Cristo não ia passar disso. Sem a ressurreição, qual seria a boa notícia do Evangelho? E pior, o Evangelho não seria apenas uma história fraca, ele seria uma história fraudulenta, enganosa. Nem para discurso motivacional serviria. Olha a implicação prática do fato da ressurreição de Jesus não ter acontecido.
Mas ele continua o argumento. A nossa fé seria inútil. O que seria da nossa fé sem a ressurreição? Nossa fé não teria nenhum efeito real sobre as nossas vidas. Crer não ia transformar você. Seria no máximo um consolo psicológico, um pensamento positivo, um otimismo religioso. Sem a ressurreição, de que adianta você orar? Será que ia ter alguém lá em cima para prestar atenção no que você fala no seu quarto? De que adiantaria você obedecer? Porque se a Bíblia previu a ressurreição e ela fala da ressurreição, então se ela mentiu sobre esse evento, como é que você pode confiar nela em qualquer outra coisa? Há mais implicações sobre isso. E Paulo continua. Se Cristo não ressuscitou, o pecado continua dominando você. Se a ressurreição não aconteceu, nosso principal problema não teria sido resolvido. Nosso problema não é a desigualdade social. Nosso problema não é a propriedade privada. Nosso problema não é a ignorância, a falta de educação. Nosso problema não se resolve com políticas públicas ou afirmativas. Nosso problema não se resolve com voto. Nosso problema é mais profundo. A obra da cruz permaneceria inacabada. O está consumado de Jesus seria uma mentira. Olhe para o que diz Romanos 4:25. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, sem ressurreição, não tem justificação. Não há o perdão de Deus para nós. Nós estaríamos não apenas escravizados pelo pecado, por aquilo que te envergonha, essas compulsões, seja o nome que você dê, esses hábitos escravizadores. Você não estaria apenas escravizado pelos seus desejos. Você estaria condenado pelo seu pecado. Perdido para sempre. Sem reconciliação com Deus. Paulo continua. Se Jesus não ressuscitou, a morte seria o fim. Nossa vida acabaria aqui. Uma grande piada de mau gosto. A morte sempre venceria no final. Interromperia sonhos, futuros, separaria pessoas. Sem a eternidade, o mal ficaria impune. E o bem sem recompensa. A separação, repito, seria para sempre. Davi nunca mais veria seu filho, lembram disso? Eu irei a ela e ela não voltará a mim. Nunca mais reencontraríamos as pessoas que amamos e que morreram em Cristo. Abraão não herdaria a promessa. E os mártires cristãos teriam morrido à toa. A nossa existência, a nossa vida seria marcada apenas pela dor e pelo desespero. A decadência e a finitude seriam as marcas e a última palavra com relação à nossa existência. Nós nos veríamos acabar aos poucos se tivéssemos o privilégio de envelhecer, mas seríamos sempre marcados pelo fim. E Paulo continua. Se Cristo não ressuscitou, a vida cristã seria a mais miserável de todas. Abrimos mão de prazeres, sofremos perseguições, vivemos a esperança de algo eterno. Mas sem a ressurreição, do que isso vale? Sem a ressurreição, o sofrimento não teria sentido nenhum. Seria um tremendo de um absurdo. A renúncia que fazemos seria uma tremenda estupidez. E a esperança que a gente diz ter, só uma utopia. Mas eu convido você a ler o verso 20 agora. Olha o que Paulo continua dizendo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Houve a ressurreição. Ele se levantou do túmulo. E porque ele vive, então a pregação se torna urgente e poderosa. Se ele vive, o evangelho é a melhor notícia do mundo. É uma mensagem transformadora, porque nós não pregamos uma ideia, uma filosofia, nós pregamos vida, pregamos uma pessoa. Temos uma notícia que o mundo precisa saber. Temos uma verdade que pode mudar realidades. O ide de Jesus não é uma opção, é uma obrigação se ele se levantou dentre os mortos. Nós não podemos nos calar. Porque ele vive, a nossa fé ganha um fundamento sólido. Nossa fé não está baseada numa ideia, numa doutrina religiosa, mas um fato histórico. Nossa fé é histórica, racional, verificável. Há um túmulo vazio, 500 testemunhas que eu vou ler daqui a pouco.
Por isso podemos confiar naquilo que Deus diz, porque sua palavra é verdadeira. Ele profetizou e isso aconteceu. Por isso podemos orar aos céus com a certeza de que Ele nos ouve e nos atende. Porque Ele vive, o perdão é real. Cristo ressuscitou para a nossa justificação, eu já disse. Somos perdoados e não parcialmente, completamente. Os nossos pecados passados, presentes e futuros foram contemplados ali na cruz. O seu perdão é restaurador. Não existe pecado grande demais para que Ele não possa perdoar. Não há passado que não possa ser redimido. Não há recomeço que não seja possível. Pergunte isso a Pedro e pergunte isso ao apóstolo Paulo. Porque Ele vive, a morte foi vencida. Sem a ressurreição, a vida é curta, incerta, sem sentido, desesperadora. Mas Cristo é a ressurreição e a vida. Não apenas vida depois da morte, mas vida antes dela. Vida abundante, vida eterna. Então há esperança. O luto pode ser suportado e vencido. Temos a promessa da ressurreição. Temos a promessa do reencontro. Voltaremos a viver para nunca mais morrer. Voltaremos a viver sem a presença do pecado. Livres em corpos glorificados. Não mais decadentes e finitos. E reencontraremos aqueles que partiram em Cristo antes de nós. Nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nos assentaremos à mesa com o nosso Senhor. Eu me assentarei à mesa com meus avós e meu pai. Porque Ele vive, a vida cristã tem sentido. Seu sofrimento não é em vão, não é à toa. Sua renúncia não ficará sem recompensa. Não investimos naquilo que passa porque Ele vive. Sabemos que tem a eternidade, então não perca o tempo com as coisas daqui, com aquilo que pode ser tomado de mim. Sabemos escolher a boa parte como Maria. Nada que a vida me ofereça ou nada que a morte me tome pode ser comparado com aquilo que eu receberei na eternidade das mãos dEle. Vivemos com a eternidade à vista. E é esse horizonte que me guia e que me encoraja. Pergunte para os heróis da fé em Hebreus 11. Porque Ele vive, a cruz não foi o fim. Não foi uma tragédia. A morte foi vencida. Há um túmulo vazio. A ressurreição transformou a cruz em vitória. Transformou a morte numa passagem. E o anseio que carregamos pela eternidade numa realidade. Será que isso é bom demais para ser verdade? Leia os versos 1 a 4 de 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês serão salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Guarde isso. O que Paulo está falando aqui? A ressurreição foi planejada. Ela fazia parte de um plano perfeito. O nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus veio até esse mundo para morrer por nós. O pecado não suscitou lá no céu um desespero ou um plano B. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós temos a prova das Escrituras. As profecias se cumpriram, previram isso. Há um plano perfeito. A ressurreição não foi uma invenção dos discípulos ou um mito que a gente emprestou de outras religiões, nem mesmo uma surpresa. Ela foi profetizada séculos antes. Salmos 16, verso 10. Não permitirá que o seu justo veja a corrupção. Nós também temos a prova de mais de 500 testemunhas. Olha para o verso 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, Paulo dizendo, como a um que nasceu fora de tempo. Temos a prova de mais de 500 testemunhas que não tiveram nenhum surto coletivo, nenhuma histeria coletiva. Jesus apareceu durante 40 dias a vários deles em momentos distintos. Eles não morreriam por uma mentira, por uma invenção.
Se o cristianismo é o que é hoje, com bilhões, se o cristianismo conseguiu chegar onde chegou, foi porque primeiro Jesus deu uma certeza para esses homens. E qual a certeza que Jesus deu para eles antes da tarefa? A certeza de que ele havia ressuscitado. Nós estudamos isso no grupo pequeno em Atos 1. A ressurreição, nós temos outra prova, a prova de vidas transformadas. Leia o verso 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha o passado de Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Paulo está testemunhando com sua vida. A ressurreição aconteceu, por isso minha vida foi transformada. E a ressurreição continua restaurando vidas. A ressurreição muda tudo. Muda a forma como você lida com o seu passado, porque houve um perdão. Deus apagou os seus pecados. Muda a maneira como você lida com o presente, porque te dá um propósito, te dá um horizonte para perseguir. E muda a maneira como você encara o futuro, porque te oferece uma esperança viva, bendita, inabalável, porque há uma vida eterna. A morte não acaba. O Evangelho não oferece apenas um consolo para nós. Ele nos declara vitoriosos. Uma verdade sustentada por profecias que se cumpriram, por testemunhas que experimentaram e por uma lógica que Paulo usa aqui, inquestionável. Jó, muito antes de testemunhar isso, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse: eu acho que ele vive. Quero crer que ele vive. Ele tinha uma certeza. E ele disse isso em meio a muita dor. E foi essa certeza que sustentou aquele homem. Eu sei que meu Redentor vive. Um outro homem que sofreu tanto quanto o autor dessa carta, chamado Paulo, no final da vida, escrevendo para um jovem pastor para o encorajar, ele disse: não eu sei no que eu creio. Ele disse: eu sei em quem eu creio. Nossa fé não está numa ideia, numa filosofia, numa doutrina. Nossa fé está numa pessoa que é viva, chamada Jesus. Essa verdade de que ele vive sustentou homens e mulheres ao longo da história, debaixo de muitas perseguições. Essa verdade fez com que 120 pessoas lá no cenáculo mudassem o mundo. E eu pergunto: e com você, o que essa verdade tem feito em sua vida? O que ela tem mudado em sua vida? Como a ressurreição tem afetado a sua segunda-feira? Afetado o seu futuro? Você já creu nisso? Onde está a sua esperança? Você já checou aonde está a sua esperança? Que base você dá para a sua esperança? O que você espera? O que você acha que vai acontecer com você? Eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho. A morte, ela não avisa ninguém. Ela chega de repente. Ela não pede licença. Ela invade as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias e nos separa das pessoas que amamos. A nossa vida é um sopro. Um diagnóstico acaba com tudo, um telefone acaba com tudo. E a sua esperança está onde? Está em quê? Numa tradição religiosa que você herdou dos seus pais? Ou está numa pessoa bendita e viva, chamada Jesus Cristo de Nazaré? A ressurreição, repito, foi planejada. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O nosso Deus veio nos buscar. Foi até a cruz para nos resgatar. Morreu a nossa morte. O Evangelho poderia ser resumido numa frase, que não é nem Deus conosco e nem Deus por nós. É Deus em nosso lugar. Ele morreu a sua morte para oferecer a vida que ele tem a você. Ele assumiu a sua culpa para oferecer a justiça que ele tem para você. Essa troca maravilhosa ele gostaria de fazer hoje. Mas há uma condição para isso: arrependimento e fé. Você se reconheça pecador diante de Deus, miserável pecador, não só impotente, mas indigno. E que você clame no seu coração: Deus, perdoe os meus pecados. Deus, salve a minha alma. Eu quero Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Que Deus os abençoe.